aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje falaremos de um homem que não foi pedido uma, duas, nem três vezes, mas nas últimas semanas, na verdade, esse canal aqui ele foi bombardeado de pedidos de um nome só, Hernandes Dias Lopes. E bem, não poderia desapontar vocês, vamos pro vídeo. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a situação precária que está esse canal. Para começar a mostrar como é que a gente está gravando os vídeos agora. Sim, aqui ó, eu estou usando aqui ó, um gravador. Acabei aqui ó, peraí que eu vou mostrar para vocês. Aí ó, crianças que nunca viram ó, aqui ó, estou gravando aqui o áudio para poder depois colocar no vídeo aqui, editar. Agora sim ó, com o nosso gravador em mãos, nós podemos dar o nosso play e começar a gravar aqui ó. E óbvio, eu não poderia deixar de já ó, começar aqui as nossas gravações. Isso aqui é quase um react pra garota. Tem uma garotada aí que nunca vi isso na vida, né? E é nessas horas que eu vejo que eu tô ficando velho. Mas ó, já vou colocar a câmera aqui ó, pra poder gravar. Pronto, agora sim. Maravilha. Pessoal, pra você me ajudar o canal Teologia e Tradução, para que a gente não continue nessas situações precárias de áudio e vídeo, eu peço que você apoie esse canal, apoie com o valor que você puder, são doações mensais que me ajudam a comprar um microfone melhor, uma câmera melhor, produzir mais roteiros. A culpa de às vezes eu não conseguir produzir na frequência que eu gostaria é uma questão de tempo e claro, né, quando você consegue aumentar a sua receita, você consegue ter mais tempo, você consegue priorizar algumas coisas. Então, se fizer sentido para você, eu peço que você me ajude, vai ser muito especial, tá bom? Assim como vai ser muito especial esse vídeo também. Então, desde o começo, deixa um like, deixa um comentário, manda pra alguém. O pessoal que pediu esse vídeo, por favor, reage, manda pra galera. Hoje nós vamos falar sobre um pastor muito conhecido. Hoje nós vamos falar sobre um homem que realmente tem feito a diferença, não só no Brasil, mas fora dele. E com um viés que eu particularmente sou apaixonado, que é da comunicação entre outras denominações, entre outras vertentes cristãs. Hoje vamos falar sobre Hernandes Dias Lopes. Hoje a gente vai começar essa história um pouco diferente. Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a circunstância a qual Hernandes Dias Lopes foi gerado, né? Vale a pena a gente já começar que ele é filho do agricultor Francisco Dias Lopes com a sua mãe Alaide de Souza Lopes. Então, esse casal aí gerou o jovem Hernandes Dias Lopes que nós conhecemos hoje. O Hernandes Dias Lopes ele nasceu no dia 15 de julho de 1959, no Espírito Santo. E vale a pena de ressaltar que no começo, o momento que a sua mãe viveu era um momento muito delicado, porque não foi um parto fácil. Ele já tinha 6 irmãos e ele era o mais novo. E nesse momento, a mãe dele, vendo a circunstância adversa a qual ela estava, ela faz um pedido a Deus, assim como a própria Ana faz, para que o seu filho possa vir a existir. A mãe dele, a Laíde, ela se posiciona e diz ao Senhor que se ela preservar a vida do seu filho, Hernandes Dias Lopes, e a dela, ela entregaria aquele filho aos cuidados de Deus para que ele pudesse servi-lo integralmente, né? Então, essa é uma promessa que é feita antes mesmo do nascimento de Hernandes Dias Lopes, a qual ele não tinha ideia de que isso aconteceria. Então, ele só foi saber dessa notícia muito tempo depois, após ele tomar a decisão a qual ele, né, nós sabemos que ele vai tomar. Então é bem interessante a gente ver como é que a ideia da mãe dele foi não influenciá-lo em sua decisão, ainda que ela tivesse feito um voto ao Senhor. Vale a pena falar também que a mãe do Hernandes Dias Lopes, ela era analfabeta e ela aprende a ler justamente com a leitura bíblica. Ele nasceu no Espírito Santo, numa região chamada Nova Venécia, era uma região rural, muito pobre. Ele mesmo vai falar que ele só vai ter contato com coisas que para nós é muito comum, como televisão. Ele só vai ter contato disso quando ele sai daquela região, mas vale a pena a gente reforçar agora que ele nasceu num lugar muito pobre, onde havia uma baixíssima educação, no sentido acadêmico, claro, porém uma família cristã, uma família que realmente amava o Senhor desde o ventre, né? Desde o ventre da mãe dele, já havia um grande temor ao Senhor naquela casa. Tamanha situação de pobreza que ele vivia, não só uma questão de pobreza, acredito que não seja essa palavra, mas simplicidade, o estilo de vida de fato rural, que ele só vai calçar seu primeiro par de sapatos com 8 anos, né? Mostrando um pouquinho sobre qual era o contexto que esse jovem vivia. Desde bem novo, ele tinha um desejo, um chamado que ardia o coração dele para a política. Então ele tinha um interesse de se ingressar como político e como advogado. Então ele queria seguir essas duas carreiras. Tamanho era o desejo que ele tinha em ingressar na política
política, que assim que ele faz 18 anos, ele já imediatamente já fica filiado a um partido, tamanha a ardência que tinha no coração dele de fazer aquilo ali. Porém, durante a adolescência dele, ele vai começar a falar que o coração ele é muito levado a amizades, que muitas vezes ele ia para alguns lugares tentando provar alguma coisa para si próprio, enfim, aquela fase, né, de juventude, adolescência que muitas vezes nós acabamos vivendo. E ele fala que muitas vezes o coração dele ardia para ir também nesses lugares. Porém, um determinado momento na sua adolescência, isso muda. Ele é confrontado e esse confronto faz com que o coração dele não esteja mais nessas coisas. E naturalmente também ele começa a ter o seu coração voltado às coisas do Senhor. E ele conversando com o presbítero, né, conversando com a pessoa, ele começa a falar que ele tinha uma intenção de estudar teologia e tal, e se envolver, só que mais tarde, no fim da vida dele, depois que ele se consagrasse naquilo que ele queria fazer. E aí ele diz a história, né, que um homem vai à ponta, assim nele, ó, como eu tô fazendo com você aqui agora, e fala assim, você tá querendo deixar o resto para Deus, o fim da sua vida? Deus quer agora. E aí ele, né, se sente totalmente constrangido com isso, muda, tem uma mudança nos seus rumos, ele ingressa num seminário, jovem ainda. Eu acelerei um pouquinho já contando a questão do seminário, né, esse processo de conversão dele, mas outra coisa muito interessante acontece ainda jovem. Ele é educado por uma das poucas professoras naquela região, porém ela vai sair de lá. E ela convida ele, vendo que ele tinha essa paixão pelo estudo, pela educação, a acompanhá-lo. E, né, ser educado não mais na região onde ele estava, mas de fato lá na capital, no Espírito Santo. E ele fala que a situação, o local onde ele estava era um local muito perto de um prostíbulo, um lugar ruim, enfim, aqueles ambientes que a gente sabe bem que a gente encontra em algumas cidades aqui, né? A gente encontra no mundo inteiro, mas ele tinha apenas 12 anos quando tudo isso acontecia, né? Ele pede permissão aos pais dele, os pais dele autorizam e ele vai ser educado justamente fora de casa. Então, imagina a cabeça do jovem Hernandes Dias Lopes ao viver isso tudo, né? Agora sim, a gente pode voltar aí pro seminário dele. Ele entra, então, no Seminário Presbiteriano do Sul e, em 1985, ele passa a pastorear a Igreja Presbiteriana de Vitória, igreja a qual ele pastoreou como pastor titular até o final de 2022. E aí ele recentemente passou isso, né? Ele agora é pastor auxiliar, mas ainda na mesma igreja. Então, a jornada do Hernandes Dias Lopes é uma jornada muito interessante, que é uma superação à situação que ele viu, uma dedicação ao Senhor desde o começo, uma paixão pela dedicação ao ministério, mas tudo isso não termina aqui, porque ele começa a mostrar um pouco que a grande vocação dele se dá justamente para poder escrever. Então, não à toa, ele se torna um escritor muito conhecido e muito relevante, e também o ato de pastorear. E esse processo que ele tem é muito interessante, porque ele mesmo vai falar que ele já visitou mais de 1.500 igrejas e de várias denominações, e cada vez mais ele ia aprendendo e entendendo que ele tem algo a aprender com essas igrejas. Ou seja, é um homem com um coração muito amoroso a conhecer outras pessoas que pensam diferente dele e se posicionam também diferente dele. Porém, ele entende que essas pessoas estão debaixo de uma mesma estrutura, que é Cristo. Então eu não preciso chegar numa igreja que pensa diferente de mim e tentar mudar tudo, mas sim entender onde é que eles pensam diferente de mim, porém entender que nas questões centrais da fé nós pensamos em unidade. Então essa mentalidade do Hernandes Dias Lopes tornou ele um homem muito amado pelas pessoas, justamente por não ter o viés de querer confrontar todo mundo impondo a sua verdade, mas estando de acordo com a verdade absoluta do Evangelho, está disposto a ouvir pessoas que pensam diferente. Então isso é interessantíssimo. Esse é um viés do Hernandes Dias Lopes que torna ele um homem tão diferente. Outro momento de superação bem bonito é que justamente no dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, ocorre, né, o atentado, e nesse mesmo dia ele estava apresentando lá o seu doutorado. E ele teve toda uma experiência tentando aprender o inglês, se desenvolver com uma outra língua e apresentar aquilo ali. E mesmo ele não sendo a pessoa mais capacitada do inglês, né, lá tinham várias pessoas que eram natural, o inglês era o idioma nativo delas, ainda assim o seu professor fala que ele foi a melhor tese, a melhor exposição lá, e já o convidou para a partir daí continuar fazendo o PhD. Então, olha como é que ele realmente era um homem muito rico, não só na sua escrita, mas também com esse coração virtuoso. E esse coração que fez ele chegar onde ele está. Autor de vários livros, aí eu vou pedir para o editor colocar alguns aqui na tela, e essa veia apaixonada, a qual não é tão apegada, talvez ele possa ser muito apegado à dominação, mas quando você olha o Hernandes Dias Lopes, você não vê um presbiteriano padrão, mas você vê um homem que consegue conversar e dialogar com várias frentes. E isso é fundamental para a igreja de hoje. Pessoal, então,
esse é um pouquinho da jornada do Hernandes Dias Lopes. É interessante a gente falar dele porque ele está vivo, ainda está entre nós, ainda continua sendo muito atuante. Recentemente ele lançou uma Bíblia comentada e tem uma paixão justamente por comentar textos bíblicos, vai muito do viés também narrativo dele, a paixão que ele tem pela escrita. Então é um homem com conhecimento fora da curva, é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito humilde e com o coração disposto a ouvir. Eu acho bem interessante porque ele é um cara muito gabaritado, ele é um homem muito estudado, e isso é extraordinário. Mas ainda assim, a maior característica dele não é ser um erudito, não é ser um cara genial, ainda que ele tenha saído de um lugar onde a educação estava longe de ficar entre algo comum e se tornar algo assim, ele é a referência de educação, né? Esses paralelos. Mas ele não é reconhecido só por isso, mas sim por esse coração. Então é interessante ver como é que ele conseguiu atrair pessoas muito mais pelo seu amor pastoral e ao evangelho do que propriamente a sua educação. Então, Hernandes Dias Lopes é um grande exemplo para todos nós. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, apoiem o canal, nos ajudem a tornar isso aqui cada vez maior e cada vez melhor. Eu vou pedir para o editor colocar aqui algumas fotos, alguns vídeos, alguns trechinhos relevantes, bonitos de se ouvir dele, para poder estar agregando aqui no material e vocês possam se apaixonar. Vamos colocar aqui alguns links para que vocês possam conhecê-lo um pouco mais, o trabalho, alguns livros que ele escreveu que a gente considera relevantes. Claro que não é todos a sua medida são, só que para nós. E é isso. Quero dar um exemplo histórico. Você tem na história John Wesley e George Whitefield. Sim. George Whitefield era calvinista. John Wesley era o que nós chamamos hoje de arminiano. Os dois se respeitavam, os dois trabalhavam juntos. E alguém um dia quis tirar uma casquinha nos dois. Aí chegou para o George Whitefield e assim perguntou: George Whitefield, o que você acha do Wesley? Ele disse: é o homem mais santo que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. É mesmo? Pregou. Aí alguém chega para John Wesley, tentando tirar uma casquinha, jogar um contra o outro, e falou: John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? Wesley respondeu: acho que não. Não? Não. Por que não? Eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Então, eram esses dois homens que tinham linhas teológicas distintas, mas que entendiam que eles estavam ambos em Cristo. Sim. E trabalhando juntos. Muito bom exemplo. Pessoal, eu estou pegando aqui rapidinho dois livros que me impactaram dele, para vocês entenderem como é que ele desde sempre teve esse viés aí de escrever e como é que isso é apaixonante. Eu tenho esse aqui, ó, Voando nas Alturas. Isso aqui é relíquia, cara, sem brincadeira. Olha aqui, olha a foto dele aqui. Tá um pouco ruim, né? Olha isso, cara. Olha. Então, assim, é bem legal. Você vê como é que ele é um cara que escreve desde sempre. Não sei quando é que esse livro foi lançado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai achar. Aqui tá falando que é a 6ª reimpressão. Ah, aqui, ó. Esse livro aqui, ele foi escrito em 1996. Eu nem tinha nascido ainda. Deixa eu ver aqui o outro. Ah, o outro é esse aqui, ó. Não desista dos seus sonhos. Olha aqui. Aí esse aqui já tá uma fotinha dele um pouquinho mais... Então, assim, gente, é bem interessante aqui. Vai falar que ó, ele é autor de mais de 70 livros publicados. Então, você vê um pouco da trajetória dele. Deixa eu ver se eu acho aqui também quando foi... Ó, esse aqui foi de 1999. Eu tinha 1 ano. Então, assim, pra vocês verem a relevância desse homem, né? Como é que ele é quase um atemporal em relação à nossa experiência aqui de vida. Não dá pra você ser cristão e não ter ouvido falar de Hernandes Dias Lopes. E bem, eu espero que isso aqui tenha te incentivado e movido teu coração a conhecer um pouquinho mais, como você reparou que claramente aqui eu gosto muito do trabalho dele, eu acompanho e graças a Deus é um homem, é uma referência na nossa geração e que possa ser um exemplo para você também, tá bom? Pessoal, então é isso. Fique com Deus.